O auditório do Sindicato dos Produtores Rurais ficou lotado. Estudantes do curso de Agronomia e produtores rurais foram ouvir a palestra ministrada pela doutora Elizabeth de Oliveira Sabato sobre cigarrinha e enfesamentos no milho. A especialista da Embrapa comentou sobre o ciclo de vida e as doenças transmitidas pelo inseto. A cigarrinha ela é um inseto vetor de agentes causais de doenças no milho. E são doenças em sistemas que se assemelham às doenças humanas, a dengue, por exemplo, a malária, né? São doenças que são causadas por vírus transmitidos por insetos. Os enfesamentos do milho são doenças causadas por molicutes, que são micro-organismos semelhantes a bactérias, e que são transmitidos por uma cigarrinha. Essa cigarrinha, ela está presente no Mato Grosso, mas as doenças não. Muito importante são as doenças. O que causa o problema no milho, o dano na produção do milho, são as doenças, são os enfesamentos. E essas doenças, nos últimos anos, têm causado alguns problemas, particularmente em regiões onde o milho é produzido em mais de uma safra ao ano. Porque essa cigarrinha, ela só se reproduz no milho. Então, ela migra de plantas adultas de milho que estão doentes para plântulas jovens e ela leva esses agentes causais de doenças. Elizabeth destacou que o manejo e o acompanhamento do desenvolvimento da produção fazem toda a diferença na identificação da cigarrinha. O que acontece é que houve um pouco de desequilíbrio na forma, no manejo da cultura. E isso precisa ser restabelecido. Porque essas doenças, elas estão presentes no Brasil, são conhecidas no Brasil desde a década de 1970. A cigarrinha é conhecida desde 1938 no Brasil. E nós nunca deixamos de produzir milho, né? Nem vamos deixar. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados. E a nossa apresentação aqui no Mato Grosso é para dizer o que são essas doenças, como acontecem, como elas são disseminadas, qual a importância da cigarrinha e quais as medidas que nós podemos tomar para manter um equilíbrio. Porque nenhuma medida isoladamente resolve o problema. Muito semelhante à dengue, né? Por exemplo, o inseticida resolve o problema da dengue? Não. Mas ajuda? Ajuda. Então nós temos algumas alternativas. A pesquisadora tem visitado várias cidades de Mato Grosso e explica que a incidência da cigarrinha é maior em outras regiões. É uma palestra muito mais preventiva para o Mato Grosso, mas muito importante, porque senão, muito em breve, nós vamos ter o problema, porque as condições existem. O milho, a temperatura, a cigarrinha, e principalmente o milho tiguera, que são aquelas plantas voluntárias que ficam remanescentes dos grãos de uma colheita. Como a cigarrinha só sobrevive no milho, então essas plantas tiguera ajudam a preservar a cigarrinha e os molicutes para novas safras. E ao longo do tempo a doença pode se acumular. A Fundação Rio Verde de Pesquisa é uma das parceiras da Embrapa e também do Sindicato Rural e está atenta às demandas do produtor para oferecer as respostas aos anseios da classe. Nós estamos com alguns relatos de outras regiões do país que essa praga tem dado um dano muito grande, muito expressivo ainda. Então nós tivemos uma conversa com o pessoal do sindicato e nós aproveitamos a vinda da doutora aqui na nossa região e talvez trabalhar com um alerta, com uma conscientização dos produtores do que isso pode causar, do que isso pode ocasionar nas lavouras, né? Às vezes as pessoas possam ter esse problema, mas não tenham notado, né? Então o objetivo de um evento como esse é tratar do assunto e desmistificar algumas teorias, algumas práticas que possam evitar problemas, que possam amenizar problemas, e o produtor está sabendo, está orientado, se deparar com isso, ele sabe onde recorrer e sabe que medida tomar.